instruí os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bom dia a todos. Bom dia. Com alegria faremos uma reflexão nesta manhã no 43º aniversário das aparições de Nossa Senhora. Neste dia, nós sabemos que Nossa Senhora fala muito sobre a conversão, e nós temos que colocar também a nossa conversão em prática. Por isso, quer dizer, colocar em formas de obras. Por isso, também ela nos convida ao jejum, à penitência e à esmola. Mas nós podemos fazer tudo isso que Nossa Senhora nos pede como algo que de fato muda a nossa vida, como de fato algo que mexe conosco, que faz parte e que do nosso mais profundo, ou podemos fazer isso de uma forma superficial, de uma forma muito superficial. Nossa Senhora, nesse ano, ela disse em fevereiro de 25 de fevereiro, ela diz: queridos filhos, rezem e renovem o seu coração para que o bem que semearam dê frutos de alegria e de comunhão com Deus. O joio tomou conta de muitos corações que se tornaram estéreis. Portanto, vocês, filhinhos, sejam luz, amor e as minhas mãos estendidas neste mundo que anseiam por Deus, que é amor. Obrigada por terem respondido ao meu chamado. Nossa Senhora nos pede para ser luz, ser amor, ser as suas mãos estendidas. Mas ela fala também que o joio tomou conta de muitos corações. De muitos corações. Como que o joio toma conta de muitos corações? Então, eu me pergunto, e faço a vocês a pergunta: será que as nossas obras estão agradando de fato o Senhor? Será que o nosso jejum, as nossas esmolas, a nossa penitência está agradando ao Senhor? Ou será que nós estamos também sujeitos a esse joio? Em abril, Nossa Senhora, ela disse que: queridos filhos, estou com vocês para dizer-lhes que os amo e os exorto a orar, porque Satanás é forte e cada dia a sua força é cada vez mais forte, através daqueles que escolheram a morte e o ódio. Através daqueles que escolheram a morte e o ódio. Vocês, filhinhos, sejam oração e minhas mãos estendidas de amor, para todos os que estão nas trevas e buscam a luz do nosso Deus. Obrigada por terem respondido ao meu chamado. Isto é, nós vivemos também sobre a influência do mal. O joio pode querer nos atrapalhar, querer nos arrancar das mãos de Nossa Senhora e nos levar ao mal. Por isso, precisamos perguntar: as nossas obras agradam ao Senhor? Será que entendo bem o que o Senhor Jesus quer de nós, quer de mim? Será que as nossas práticas religiosas não são mais voltadas ao moralismo? Isto é, fazemos por fazer ou para obter um resultado? Se estamos pensando que a vida religiosa pode ser resultado reduzida a uma técnica
para obter resultados, estamos moralizando nossos atos. O cristianismo nos leva a realizar as nossas práticas religiosas, tendo em vista que elas são algo bem mais profundo do que aparentam. Elas indicam uma realidade muito mais intensa. Dou um exemplo para ficar claro o que quero dizer. Acredito que todos nós temos bons sentimentos para com nossos pais. E manifestamos esse sentimento com gestos concretos. Por exemplo, um abraço, um beijo. Quando você encontra seu pai, sua mãe, ou alguém que você ama, você o abraça, você o beija. Quando dou um abraço ou um beijo à minha mãe, não estou apenas abraçando ela, não estou apenas fazendo algo, fazendo um gesto. Estou realizando um gesto, estou manifestando a ela, por meio do meu abraço ou do beijo, algo muito mais profundo. Uma realidade bem mais verdadeira e profunda. Manifesto a ela o meu sentimento, o sentimento que eu tenho para com ela. E que tenho dentro de mim, um sentimento de amor. Por isso nós podemos rezar. Podemos nos colocar em oração. Podemos ficar dias, o dia inteiro na oração. Mas se eu não manifesto este meu sentimento para com Deus, é apenas um gesto, é apenas um ato, são apenas mais orações, mais palavras. As nossas obras religiosas são algo de mais profundo porque carregam em si uma realidade mais autêntica e verdadeira que transmite meu amor para com Cristo, ou ela é somente um moralismo? Faço apenas porque devo fazer, para ficar com a minha consciência tranquila. Ou eu faço por amor, ou eu faço somente por fazer, para ter uma consciência tranquila. Faço por fazer ou para obter algo, uma recompensa, seja ela uma recompensa eterna, como a vida eterna, ou imediata, que traga um alívio na conquista, na consciência. Mas é somente um gesto moral, que não demonstra a nossa fé e nosso amor para com Jesus Cristo. É esta mentalidade que Jesus tenta corrigir quando se dirige aos escribas e aos fariseus, mas, paradoxalmente, também a dos discípulos de João. Eles perguntaram a Jesus: por que nós jejuamos e os seus discípulos não jejuam? E Jesus deve explicar imediatamente que a razão do jejum não está no jejum, mas é para quem jejuamos. Se eu faço jejum, por que eu faço jejum? Para quem eu faço jejum? Se eu faço uma oração, para quem eu estou rezando? Se eu faço uma esmola, se eu dou uma esmola, para quem eu estou dando essa esmola? Só para o mendigo? Ou tem algo a mais, tem algo maior? E Jesus diz: qual é o sentido do jejum quando o noivo está convosco? Chegará o tempo em que o noivo lhe será tirado, então eles virão a jejuar. Ou seja, Jesus quer dizer que a única maneira de entender o jejum é dentro de um relacionamento. É dentro de um relacionamento. A prática cristã só pode ser entendida dentro de um relacionamento. A oração é um relacionamento com Deus, com Cristo, com Nossa Senhora, com os santos, por meio deles a Cristo. Mas é um relacionamento, porque se
só o preceito permanece, se só a técnica permanece, se só a regra permanece, o cristianismo se torna uma competição conosco mesmo. Uma competição em que temos que provar algo a nós mesmos. Uma competição que teríamos que dizer que é uma competição com o nosso ideal. Então, eu quero acrescentar mais orações, sabe? Eu quero fazer mais oração. Eu quero dizer a Jesus que eu amo, então eu vou rezar um terço a mais, eu vou fazer uma coisa a mais. Mas se na oração que eu faço, eu não estou dizendo a Ele que eu amo, não adianta acrescentar. Se eu acrescento, eu estou apenas mostrando para mim mesmo que eu consigo fazer mais orações. É uma coisa para mim, não para Deus. Não para Deus. E essa mentalidade que Jesus tenta corrigir quando dirige aos escribas e os fariseus. A vida espiritual, portanto, por outro lado, nunca é uma competição conosco mesmo. É sempre o encontro com alguém que torna os nossos gestos com significados, os nossos gestos significativos. Nossa Senhora nos pede para recuperarmos um relacionamento que deve ter um impacto significativo em nossas vidas. Nossa Senhora, ela veio para dizer que nós deixamos Deus de lado, deixamos Cristo de lado. Nós deixamos de viver uma vida com Cristo, com Deus. E é isso que ela vem fazer. Vem falar que nós precisamos voltar a nos relacionar com Deus, a colocar Deus na nossa vida, a trazer Deus para a nossa vida, a permanecermos nós com Deus, porque Deus permaneceu conosco, permanece conosco. Somos nós que deixamos de permanecer com Deus. Contudo, é bom termos em mente que dentro da mentalidade moderna, do nosso modo de olhar o homem, de pensar o homem, houve uma espécie de separação, de oposição entre a vida concreta, a vida social, a vida natural e biológica de uma pessoa. E depois o mundo interior e o mundo espiritual. Assim, o mundo espiritual foi relegado, exilado, tratado com desprezo. A intimidade das pessoas quase a um âmbito, a uma sala tão secreta que não deveria de forma alguma tocar a vida da pessoa externamente. Deveria permanecer confinada no seu íntimo. Nós, que dizemos que somos no mundo moderno, que somos pessoas que aparentemente pensam de ser mais inteligentes, mais cultas, né, que hoje tem doutorado, tem uma série de coisas, tem PhD, sei lá, um monte de coisas. Hoje, o que acontece? O que fizemos? Separamos o homem, a vida do homem e a vida espiritual do homem. E só que a vida espiritual do homem nós colocamos numa sala, nós guardamos, deixamos lá como se fosse uma gaveta, colocamos uma gaveta, trancamos e nem olhamos. Foi isso que a sociedade moderna fez conosco. Nos fez ser pessoas apenas materialistas, que vivem apenas com o material. O espiritual eles esconderam, falaram que não é importante para nós, não é importante vivermos. Então, por isso que nós temos apenas algumas dificuldades para vivermos a nossa vida espiritual, e nós precisamos resgatar isso. Jesus veio para manter o homem unido a todas as dimensões. Jesus veio restaurar o homem inteiramente, e por inteiro, seja no corpo, como no espírito, na alma, com tudo. Jesus não veio separar. Ele quer que nós
venhamos a ser completos. Ele veio sobretudo para o centro, que é o que unifica tudo, a pessoa inteira, a sua espiritualidade. A sua espiritualidade, o que une o homem integramente em tudo é a sua espiritualidade, aquilo que deixaram de lado, quiseram deixar de lado. Sem essa parte espiritual, poderíamos nos tornar boas pessoas, mas não teríamos o essencial. Também dentre os pagãos, tem pessoas boas. Se você encontrar pessoas por aí, você pode encontrar várias pessoas boas que não frequentam a igreja, que às vezes são ateus, que às vezes não participam de nada, mas tem pessoas boas. E podemos encontrar essas pessoas boas. Mas sem a nossa parte espiritual, nós seríamos apenas pessoas boas, sem muita coisa. E não faríamos as coisas por amor. Porque uma coisa é você ser boa. Você pode ser uma pessoa boa. Você pode fazer o bem. Mas a pergunta é, você faz por amor? Você faz por amor a Cristo? Ou você apenas faz porque você é uma pessoa boa? Se você faz porque é uma pessoa boa, mérito seu. Se você faz por amor a Cristo, por amor, então você está glorificando a Cristo. A igreja nos convida a realizar essas obras para vencermos o mal. Quer dizer, a igreja fala, olha, faça a esmola, faça o jejum, faça a penitência, né? Nossa Senhora, ela vem exatar isso. Ela vem nos exatar isso. E ela vai dizer para que ela vem resgatar isso? Para que nós venhamos a vencer o mal, a vencer o mundo, o mal que está no mundo. Mas o mal, o espírito do mal, não é compreendido até que reduzido a uma visão espiritual das pessoas e da realidade. É um pouco como se quiséssemos dizer a cada um de nós que nossos problemas não é tanto cometer erros, não são tanto os nossos pecados, nossas tentações, as estupidezes que fazemos, mas o nosso verdadeiro problema é que temos que enquadrar nossas vidas sabendo que, sendo de Cristo, temos como nosso principal inimigo o mal. O mal. Nós pensamos que devemos dar muita atenção pelos erros que cometemos, mas esquecemos que nós estamos lutando com o mal. Podemos lutar e devemos lutar contra as nossas quedas, nossas tentações, mas eu devo vencer o mal, porque o mal vai continuar me tentando, vai continuar me fazendo cair. E se eu não tenho consciência de que existe o mal, eu vou continuar caindo. Mas o mal, o espírito do mal não é compreendido, porque nós não compreendemos, achamos que o mal são os nossos pecados. Mas existe um mal maior que nos faz cair. O mal é uma realidade concreta. É uma realidade concreta que está contra nós e trabalha contra nós. Mas como todas as coisas espirituais, assim como a fé, ela é concreta, mas não há nada mais concreto do que as coisas espirituais. Mas as coisas espirituais não se veem imediatamente. Nós vemos as coisas espirituais pelos efeitos que elas produzem. Não podemos dizer isto é uma coisa espiritual. Eu não posso mostrar a vocês, olha, isso aqui é uma coisa espiritual. Mas isso não quer dizer que ela não é concreta. Não quer dizer que ela não existe. Podemos fazer um exemplo. Se eu faço uma sopa,
O que eu coloco na sopa para fazer com que ela tenha um gosto? Eu coloco sal. Uma vez que eu coloco o sal na sopa, eu posso sentir o sabor do sal, posso sentir que ela dá mais sabor àquela sopa. Mas eu não posso ver o sal. Eu não posso mais ver o sal. Ou seja, para entender se há um sabor em você, você consegue vê-lo com a visão para provar que existe. Você não consegue ver com a visão para provar que existe, mas você pode experimentar. Pense então que a vida espiritual é algo concreto, mas invisível. Invisível aos nossos olhos, mas é sentido, é presenciado, é experimentado. E se você quer experimentar coisas espirituais, você deve ter uma experiência concreta delas. Ou seja, você deve ver exatamente os efeitos que produz esta realidade espiritual. Se isso é verdade para o bem, para as coisas boas, isso é também verdade para o mal, para as coisas más. E eu convido aqui cada um de vocês a dizer onde está o mal agora, neste momento. Vocês não poderiam me dizer. Ninguém poderia apontar, olha, aqui está o mal, ali está o mal. Porque o mal, sendo uma realidade espiritual, é invisível. Mas você percebe que ela está agindo pelos efeitos que produz dentro da vida. Dentro da vida. Portanto, nesses tempos fortes em que estamos vivendo, devemos ter consciência da nossa existência e do que estamos fazendo, do caminho que estamos percorrendo. Devemos ter consciência de quem somos. É a primeira coisa que devemos ter. A primeira coisa é ter consciência que temos que ter e saber avaliar o que está acontecendo dentro de nós, nas nossas vidas, na minha vida, na sua vida. E quais os efeitos que isso está acontecendo, fazendo na nossa vida? Estou sendo levado, agindo e sendo impulsionado pelo bem, ou estou sendo impulsionado pelo mal? Quando eu fui impulsionado pelo bem e quando eu me deixei levar pelo mal? Creio que esse exame de consciência é muito importante para cada um de nós. Porque se podemos perceber que em uma vida que é o que o bem está agindo, ou o mal está agindo, entendemos como o bem e o mal está atuando nas nossas vidas. Isto nos ajudará na nossa conversão pessoal. Isto é, se eu não entendo como o mal me atinge, como é que eu posso combater o mal? Se eu não entendo como o mal está me fazendo cair, como é que eu posso combater o mal? Eu preciso fazer esse exame de consciência. Falar, olha, puxa aqui, me deixei levar pelo mal. Olha aqui, me abri, a graça de Deus, o bem agiu. Consegui, pela graça de Deus, fazer um bem. Mas eu preciso ter essa consciência para procurar deixar ser mais levado pelo bem do que pelo mal. E o que significa nos converter? Converter é voltar a ter a mesma perspectiva de Cristo. Começar a ver as coisas como Cristo as vê. Voltar a olhar para nossas vidas como Cristo as vê. Aí eu pergunto, como Cristo vê a sua vida? Como você acha que Cristo vê a tua vida? Talvez você vai falar, puxa, ele vai me ver mal. Será que ele te vê mal? Será que ele tem tanta baixa estima de você? Será que ele desacredita em você? Eu acho que não. Eu acho que não, porque senão você não estaria aqui. Senão você não teria o dom da fé. Senão ele poderia não te dar o seu perdão.
Ele não tocaria no seu coração para você se arrepender. Nós olhamos muito mais mal a nossa vida do que o próprio Cristo. Porque Ele, quando olha para nós, Ele tem um olhar de esperança. Ele tem um olhar, aquele olhar de amor. Sabe dos nossos erros, mas sabe que nós podemos vencê-los. Sabe que nós podemos vencê-los. Eis que podemos fazer todos os propósitos do mundo, mas para podermos nos converter, temos como ponto de partida a nossa vida neste momento. Para nos converter, precisamos neste momento olhar para a nossa vida. Neste momento, começar a querer mudar. A partir de hoje, deste ponto onde eu estou, onde está o bem da minha vida? E em que momento está o mal fazendo com que a minha vida regrida, que eu caia, que eu perca o bem que Deus me dá? Eis que podemos fazer todos os propósitos do mundo, colocar em prática muitos métodos de vida espiritual, mas se você não sabe quem você é, podemos fazer rosários e rosários. Agora tem até, graças a Deus, tem as mil misericórdias, né? Tem tantas coisas que nós fazemos, mas se eu não sei quem eu sou, se você não sabe quem você é, o que essas orações elas podem acrescentar a Deus? Se você não se conhece, agora todos os seus esforços podem ser completamente inúteis. É por isso que a primeira etapa da vida espiritual é conhecer a si mesmo. Você deve conhecer a si mesmo. Entenda então porque depois do batismo, a primeira experiência que Jesus tem é aquela de ir para o deserto. Vocês lembram dessa passagem? Jesus foi batizado e diz que o Espírito Santo pegou Jesus e o conduziu ao deserto. E ali ele ficou 40 dias. 40 dias. Para quê? Para lutar contra o mal. Para se conhecer e lutar contra o mal. Até Jesus fez isso. Entenda então porque depois do batismo, a primeira experiência de Jesus a primeira experiência que ele tem é de entrar no deserto para ser tentado. Dizem o Evangelho, o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado. Para ser tentado. Neste ponto, eu pergunto a vocês, qual é o propósito da tentação? Normalmente temos sempre uma visão moralista das tentações. Vamos começar dizendo, as tentações é algo ruim, é algo mau, é algo que eu não quero para a minha vida. Eu quero tirar, eliminar da minha vida. Devemos manter-nos afastados das tentações. Devemos fugir das tentações. Sim, é certo. Essas são todas coisas, conversas simpáticas, boas, mas excessivamente moralista. O Evangelho nos ensina que a tentação é um momento espiritual que é muito importante para cada um de nós. Porque as tentações nos levam a conhecer a nós mesmos. Enquanto você não toca no seu limite, você não sabe quem você é. Um estudante, por exemplo, vamos dar um exemplo, um estudante, ele talvez conheça uma experiência dos seus limites. Mas quando ele vê diante de tantos livros e tantas tarefas para ele fazer, como eu li principalmente na universidade, ele vê que ele tem que estudar muita coisa. Então, quando ele vê várias coisas que ele tem que estudar, várias coisas para fazer, ele começa a fazer o quê? A se programar. Ele decide que vai se preparar para o exame, para a prova, porque hoje se prepara para a prova, não para a vida.
e diz: eu vou pegar esse livro e fazer todo um programa para que eu possa ler esse livro, aprender com esse livro, para me preparar para a prova. Então, para implementar todo esse programa, ele começa a dizer: vou começar esta tarde. Ele tinha um planejamento, estudar 4 horas e assim fazer 4 capítulos em uma vez só, em um dia só. Mas em vez disso, ele chega no fim da tarde e só estudou a introdução. Ele fez todo um programa. Tantos livros que ele tem, ele pegou um livro e falou: olha, eu vou estudar esse livro por 4 horas. Vou fazer 4 capítulos. Assim, quando chegar o momento da prova, estarei pronto, estarei bom. Só que no fim do dia, no fim da tarde, ele só conseguiu fazer a introdução. Ficou lá 4 horas e só leu a introdução. Veja que essa experiência do seu limite fez com que ele fez um plano na cabeça. Aí ele colidiu com o quê? Qual foi o problema? Que ele colidiu com seus limites. Ele fez uma programação, pensou em um esquema, mas ele colidiu com os limites dele. Ele não conseguiu fazer aquilo. Com a sua capacidade, ele não tinha capacidade de ficar concentrado tanto tempo, 4 horas. Com a sua vontade, ele não tinha mais essa vontade de ficar tanto tempo estudando, não conseguia. Com a sua corporeidade, com os seus amigos ao seu redor. Em suma, ele começou a tocar condicionamento, limites, os seus limites, os seus condicionamentos. À medida que ele mede a si mesmo e a sua realidade, então ele finalmente pode planejar e ser concreto. Enquanto ele não sabe os seus limites, a sua capacidade, ele não pode sair bem nos seus projetos. É o que fazemos muitas vezes. Se ele entender que ele pode estudar bem 1 hora, 2 horas, e sair bem naquela 1 hora e 2 horas, ele consegue progredir muito mais do que ele ficar insistindo em ficar 4 horas tentando estudar. Porque o limite dele não permite que ele fique 4 horas. E o que acontece? À medida que ele mede a si mesmo e a realidade, então finalmente ele pode planejar e ser concreto. Por exemplo, ele pode dizer a si mesmo: do jeito que está, que ele nunca fará 4 horas de estudo, porque não pode ficar atento por 4 horas, mas pode estudar bem 1 hora, 2 horas. Depois consegue decidir qual é o melhor para ele. Ele economizará muito tempo e trará resultado para casa, para si. Se ele não se conhece, gastará seu tempo acumulando falhas, acumulando fracassos. E sabe o que acontece quando uma pessoa falha por muito tempo? Ela se sente frustrada, sente que está errada, começa a tirar a própria vida, vem a depressão. E comparar com os outros, começa a se comparar com os outros, e começa a dizer que, mas se ele consegue, porque eu não consigo? E com isso fica uma cobrança em si mesmo, fica uma cobrança pesada em si mesmo que a pessoa se faz. E se faz por quê? Porque não se conhece, não conhece os seus limites, não respeita os seus limites. E com isso vem a depressão, vem uma série de coisas, vem o desânimo, vem a vontade também de se matar. Por quê? Não conhece os seus limites, não respeita os seus limites. E só conhece os seus limites através das tentações.
através daquilo que nós experimentamos na vida. Então ele vai se sentir que ele está errado, está fora do lugar, vai começar a se sentir mal, começar a se sentir mal. Viu como é importante partir dessa pergunta? Quem sou eu realmente? A experiência da tentação, a experiência do deserto, é a experiência do encontro, de encontrar nossos limites e de você encontrando os seus limites, você se conhecer a si mesmo. E você se conhecendo pode finalmente começar a construir a sua vida. E por isso que acredito que uma época importante da nossa vida, em que nós estamos vivendo, é justamente aquilo que precisamos fazer, é a reconciliação conosco mesmo, para podermos nos reconciliar com Deus. Até que a pessoa faça as pazes consigo mesmo, faça as pazes até, diria, com os seus pecados. Puxa, Senhor, eu sou assim. Eu sou assim. Não queria, mas eu sou. Então, se ela não faz, se ela não aceita que é assim, se ela não se reconhece que é assim, que às vezes é uma pessoa orgulhosa, uma pessoa arrogante, que é uma pessoa que não é humilde, que é uma pessoa que não se esforça, uma pessoa que, sei lá, tantas coisas que nós podemos ser, que temos. Se nós não reconhecemos, como é que nós podemos nos curar, nos livrar disso? Por isso é importante se perguntar quem somos e aceitar os nossos limites, aceitar a nossa história, aceitar que somos assim, não nos acomodar no pecado, mas reconhecer que somos assim, para podermos depois progredir na vida espiritual. Se vocês olhem, por exemplo, a vida de um santo, a maioria deles tem isso. Eles, num determinado momento, entenderam que eles eram pecadores, que eram miseráveis. E com isso, eles mudaram de vida. Depois que eles entenderam que a vida deles estava no pecado total, um desastre total, eles se converteram e se tornaram santos. Santo Agostinho, o homem dele, ele lutava contra o pecado, até que um dia ele falou, não, basta. Mas ele tinha como consciência do pecado dele primeiro, para depois mudar a vida, se tornar o grande Santo Agostinho. E por que é importante esses momentos? Porque é como se o Senhor lhe tivesse dado graças naquele instante de reconhecer realmente quem é. Esses santos, eles reconheceram quem eles eram. Eram pecadores. Nós, ao passo, queremos o quê? Queremos mostrar aos outros que somos pessoas boas. Olha o quanto eu rezo, olha o quanto eu sou bom, olha o quanto eu faço bem. E com isso esquecemos que somos pecadores. Como o Senhor pode nos converter? Se nós nos achamos, nos sentimos bons, nos sentimos bens, nos achamos que somos bons. E o que o mal faz conosco, quer fazer com que nós pensemos que somos pessoas boas. Mas o que o mal faz? O mal faz com que ele quer arruinar o nosso tempo de julgamento, faz com que você tenha sempre um olhar acusatório. Quando você começa a entender que você é um pecador, aí o mal ele age de outra forma. Aí ele vem dizer que de fato você é um pecador. Você não merece comungar. Você não merece se confessar e receber o perdão. Você não merece participar de uma vida de oração. Você não merece. Ele começa a te acusar, a dizer que você não presta mesmo, que você de fato é miserável.
mas que você não merece o perdão do Senhor. Isso aqui é o mal que está querendo te afastar de Cristo. É o mal que está querendo afastar de Cristo. Por isso é importante entender como o mal age na nossa vida. Ele está agindo na nossa vida. Você lembra do evangelho do leproso? O leproso que foi no meio da multidão, que está em Mateus 1, 40 a 45, que foi no meio da multidão e tocou Jesus e foi curado. Vocês lembram desse evangelho? Então, imagino que o leproso tomou uma atitude. Ele não podia ir no meio da multidão, o leproso naquela época. Ele tinha que carregar um sino, tocar e dizer: olha, eu sou leproso, estou chegando, fiquem longe de mim. Ainda mais tocar em alguém. Ainda mais tocar em alguém. Ele não poderia fazer isso. Mas ele tomou uma atitude certa. Ele, em primeiro lugar, ele fez as pazes consigo mesmo, com a sua lepra, com a sua doença. Ele reconheceu, ele fez as pazes consigo mesmo. E depois, ele foi até Jesus, tocou nele e disse: se quiseres, pode me curar. Se quiseres, pode me curar. É o que ele fez. Tocou em Jesus e disse: Senhor, se tu queres, tu podes me curar. Eu tenho lepra, mas se tu queres, tu podes me curar. Como é que ele pode dizer: tu podes me curar, se ele não reconhece que tem lepra? Ou se ele deixa-se abater, aquilo que eu disse, o mal, ele vai te acusar, vai te dizer: você não merece, você não pode se aproximar, você é indigno. Se você não reconhece, não faz as pazes consigo mesmo e fala: Senhor, se tu queres, tu podes me curar. Se tu queres, tu podes me dar essa graça. Tu podes transformar a minha vida. Tu podes. Esse pedido tem o poder. Se você quiser, você pode me curar. E Jesus diz: eu quero. Tocou-o e curou. Como o mal se insinua quando a pessoa não se reconcilia com a sua lepra? Ela só tenta por si mesmo, tirar o pecado. Nós queremos tirar nós mesmos o pecado. Não aceitamos, queremos tirar e mostrar para Jesus que nós estamos lutando contra o pecado, queremos tirá-lo da nossa vida, mas não chegamos para Ele e falamos: Senhor, se tu queres, tu podes. Toque em mim, cura-me. Queremos nós fazer, não deixar o Senhor fazer. É isso que o Senhor nos convida a fazer. Nos convida a reconhecer as nossas lepras, reconhecer aquilo que somos, aceitar os nossos defeitos e dizer a Ele: Senhor, eu estou aqui, eu quero apenas te amar, eu quero apenas estar contigo, e peço que o Senhor, que se tu queres, tu me toques, tu me cures. Dessa forma, a nossa vida, a nossa oração, ela pode ser transformada, ela pode, nós reconhecendo as tentações que temos na nossa vida, podemos lutar contra o mal, lutar com a graça de Deus. Mas se nós não fazemos isso, nós vamos ficar iludidos, achando que as nossas orações, acima de orações, ela tem valor. Mas se eu não falo: Senhor, eu te amo, Senhor, eu quero te amar, Senhor, eu não sei te amar, mas ensina-me a te amar,
como é que eu posso crescer no amor para com Deus? Como é que a minha oração, ela pode ter valor, ela pode transformar? Se eu não amo a Cristo a ponto de dizer, Senhor, esta é a minha miséria, este é o meu pecado, e Tu podes me curar. Como é que eu posso dizer que eu amo ao Senhor se eu não confio que Ele pode me curar? Se eu confio que Ele me aceita, que Ele me ama, mesmo e apesar das minhas fraquezas, das minhas misérias? Como é que eu posso dizer, te amo, se eu não acredito que Ele me ama, apesar de tudo? Por isso, irmão, a nossa vida, a nossa oração, ela tem que ser um gesto de amor, um relacionamento com Deus. Estou na adoração, mas eu sei que Ele está me olhando, está me amando. Então, eu fico ali procurando amá-lo, não fico tocando tantas coisas, fazendo tanto barulho para passar o tempo diante do Santíssimo Sacramento. Eu estou ali olhando para Ele. E por mais que difícil possa ser, eu fico ali, brigando, lutando com as tentações, mas fico ali. O Senhor podia muito bem ter transformado o pão, a pedra em pão, mas Ele não fez, Ele não quis ceder à tentação. Nós muito fácil cedemos às tentações e procuramos lutar, permanecer diante do Senhor, para que as nossas orações de fato sejam cada vez mais verdadeiras, mais profundas, e que nós possamos ter de fato um relacionamento com o Senhor. Que nós possamos não deixar com que o joio estrague a nossa vida, mas que o próprio Cristo possa nos ajudar, vir em nosso auxílio, nos curar, nos ensinar cada vez mais a amá-lo, a servi-lo. Que nosso Senhor, por intercessão da Virgem Maria, possa estar conosco e possa nos ajudar a compreender, a entender a sua grande misericórdia. Uma misericórdia que espera a nossa conversão, mas a misericórdia que confia própria do nosso esforço, da nossa vontade de ficar divina. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.